E aí galera, tudo bem? Estamos aqui agora para a gente falar desse assunto muito importante, adulteração de combustíveis, tá? Todos vocês acompanharam as notícias na última semana das operações da polícia, especificamente em São Paulo, né? Mais focado ali em São Paulo, mas em todo o Brasil, desmantelando aí uma organização criminosa comandada por uma facção do PCC, onde a gente viu que uma das principais focos de atuação era a adulteração de combustíveis. Só para vocês terem uma ideia, alguns números aqui que eu coloquei aqui, apenas fiz uma colinha para não esquecer. Olha só, eles tinham um terminal portuário, tá bom? 4 usinas de álcool, 1.600 caminhões, esses caminhões que fazem transporte de combustível, e aproximadamente 2.500 postos de combustível. Isso só aquilo que foi apurado, tá? Aquilo que foi apurado. Por enquanto ainda, para mim, no meu entendimento, é só a ponta do iceberg. Todo esse esquema montado para adulterar combustíveis, ok? Aí você pode falar assim, não, Ricardo, mas adulteração de combustível sempre existiu no país. Sempre, é verdade. Mas era o tiozinho do posto, que tinha um posto de combustível, que colocava ali um pouco de álcool, um pouco de metanol para aumentar o seu lucro. Era algo isolado, pontual. Agora a gente está falando de um esquema criminoso, um cartel, que está praticamente dominando o país. Então agora, aquilo que antes era isolado, agora ficou generalizado. Você não sabe mais qual posto de combustível está com combustível adulterado ou não. E não adianta escolher bandeira, porque o cartel tomou conta das bandeiras também, tá bom? E qual que é o problema disso? O problema é o seguinte, antigamente quando você tinha aí um combustível adulterado, você podia até ingressar com uma ação contra o dono do posto. E agora? Você vai ingressar com a ação contra o dono do posto, sabendo quem é o dono do posto? PCC? Vai? Se for, boa sorte. Vai nessa, vai fundo. Você vai precisar de muita sorte, tá? Qual que é o problema, então, de combustível adulterado, Ricardo? Ó, combustível adulterado, ele pode simplesmente acender a luz da injeção? Sim. Algumas vezes vai acender a luz da injeção, no próximo abastecimento você coloca uma gasolina melhor, o combustível melhor, ele vai apagar aquela luz do combustível. Mas nem sempre é assim. Às vezes, esse combustível adulterado, dependendo do tipo de adulteração que ele sofreu, se foi misturado água a algum produto corrosivo, ele pode simplesmente estourar os seus bicos injetores. Ele pode deteriorar os bicos injetores, queimar as velas, podendo causar um prejuízo para cima de R$5.000. Um conjunto de bicos injetores e de velas em carros importados, a gente está falando em torno aí de R$5.000 a R$10.000. E aí, você vai entrar com uma ação, sabendo agora quem que é o dono do posto de combustível? Sabendo que o dono do posto de combustível que está adulterando o combustível é o PCC? Vai lá, boa sorte. Contrata um bom advogado e não esquece de fazer um plano funerário. É isso, é a realidade. Ah, Ricardo, mas então no vídeo lá você falou assim, o que fazer? Tem 2 coisas para fazer. Primeiro delas, sentar, chorar e amargar o prejuízo. Porque eu acho que você não vai ser doido de entrar com uma ação contra o PCC. Segunda opção é aquilo que nós estamos falando diariamente no nosso canal. Carro elétrico. Essa é uma opção viável. Você nunca vai ouvir a seguinte notícia. Fraude nos postos de abastecimento de carros elétricos. Energia elétrica adulterada. Não tem. Você não vai achar gasolina, energia elétrica adulterada. Mesmo porque, como eu sempre tenho dito no nosso canal, o carro elétrico ele é indicado para quem tem condições de abastecer dentro do seu carro, dentro da sua casa. Montar o wallbox e abastecer ali dentro da sua casa, sua própria casa. E você não vai ter esse problema de combustível adulterado. Esse é apenas um dos problemas, né? Nós estamos aí vendo aí uma movimentação de guerra entre os Estados Unidos e Venezuela,
Venezuela é um dos 3 maiores produtores de petróleo do mundo. A gente acabou de ver os Estados Unidos atacando o Irã, que é um dos 3 também maiores produtores de petróleo do mundo. Irã, Venezuela, Arábia Saudita, Emirados Árabes, os 3 maiores produtores de petróleo do mundo. Uma guerra dessa começa a estourar nesses locais, a gasolina vai para R$15. E aí? Você vai conseguir pagar combustível de R$15 o litro? Então a saída, meu amigo, é o carro elétrico. Por isso que eu falo para você, você tem que saber o local e o momento certo de você adquirir um carro elétrico e saber se esse carro elétrico é para você. Então, fica a dica. Se você não quiser amargar enormes prejuízos com esses postos de combustível vendendo combustível adulterado, a saída é o carro elétrico. Agora, para saber também se você está apto para adquirir um carro elétrico, acesse aí os nossos vídeos, que você vai achar aí um vídeo chamado assim, ó, para quem serve o carro elétrico? E aí você vai ver se o carro elétrico serve para você ou não, porque o carro elétrico também não é para todos, né? Tem alguns requisitos que a pessoa tem que preencher para saber se a pessoa está apta para ter um carro elétrico ou não, tá bom? E aí, gostou do vídeo? Curtiu? Então, inscreva-se no nosso canal, dê um like, tá? Comente, compartilhe para fortalecer o canal. E não se esqueça de percorrer os vídeos, que você vai achar muita coisa interessante, muitos vídeos interessantes, tirando dúvida dos carros elétricos, aquilo que é novidade e desmistificando muitos mitos que têm se espalhado aí por carros elétricos, né? A gente vai confrontar todas as mentiras dos haters que acabam falando mal do carro elétrico. É só você acompanhar o nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para você receber os vídeos em primeira mão e até mais. Um grande abraço.